Glórias a Deus. Pode se assentar, queridos irmãos. Deus, Ele é fiel. Abra sua Bíblia, por gentileza. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do verso 38 ao 41. Vamos continuar o culto de quinta, para a glória do Senhor Jesus. O texto bíblico diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. Repita comigo: havia fome. Segura aí. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim trataram de comer para os homens, ou tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então, repita comigo: não havia mal nenhum na panela. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça, nós vamos orar. Bendito Deus, eu quero te louvar e te engrandecer nesta noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui te adorando, ó Espírito Santo. Pai, o Senhor já falou conosco de tantas formas especiais nesta noite, desde a oração inicial, os louvores que foram entoados e engrandecer o teu santo nome, como o Senhor tem falado conosco. O Senhor nos permitiu nesta noite também de te adorar através dos nossos recursos. E agora, Pai, chegou o momento que o Senhor quer continuar a falar com o teu povo através da tua santa e poderosa palavra. Eu sei, ó Espírito Santo, que há pessoas que entraram aqui, outras que estão nos assistindo agora, que estão em busca de uma resposta, e a minha oração é que esta palavra seja a resposta a este coração. Espírito Santo, nós sabemos que aonde o Senhor está, ali a liberdade. Então aquele que entrou aqui abatido, angustiado, triste, que a paz que vem do alto, a alegria do Espírito inunde o coração desta pessoa. Que nós possamos, ó Pai, sermos transformados pela palavra. Que esta palavra produza em nós frutos de mudanças para caminharmos firmes na Tua presença. Eu sei, ó Espírito Santo, que eu não posso nada porque não sou nada. Mas o Teu Espírito que habita em mim pode usar uma vez mais a minha boca para liberar esta palavra para a Tua igreja. Pai, faça como o Senhor fez pela manhã. O Senhor tem liberdade de agir. Se porventura tem alguém aqui, ó Espírito Santo, que ainda não entregou a vida a Ti, ou está afastado dos Teus caminhos, que enquanto eu ministro esta palavra, Espírito Santo, quebra todo laço, todo impedimento, todo coração de pedra, e que nós possamos vivenciar a Tua Shekinah, a Tua glória em nosso meio. É assim que eu oro com os meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Amém. Repita comigo o tema: a palavra que neutraliza o veneno. Quando nós nos deparamos com esse texto bíblico, em 2 Reis 4, depois de um grande milagre, que Eliseu, ele realiza, ele volta para a região de Gilgal, onde estava a escola dos profetas.
E nós começamos a analisar o texto e começamos a compreender que existem momentos na nossa vida que os maiores perigos que nós enfrentamos não vêm de fora, mas vão entrando silenciosamente naquilo que nos alimenta. É importante eu ressaltar isso porque um alimento contaminado até mesmo pode comprometer a saúde de uma pessoa. Quem aqui alguma vez já comeu, colocou na boca algo estragado? Levanta a mão, deixa eu ver. Dá uma repulsa na hora, né? Você já coloca automaticamente, você fala, nossa, tá ruim, tá podre, tá velho, joga fora. É fato que até mesmo uma comida contaminada pode levar a pessoa a uma intoxicação, e dependendo até da gravidade, a pessoa pode chegar a óbito. Veja que, trabalhando numa questão espiritual, é da mesma forma. As pequenas escolhas erradas, muitas falsas doutrinas que nós vamos aceitando, muitas influências nocivas, e até mesmo aqueles pecados que nós achamos que são aparentemente inofensivos, eles podem de alguma forma, pouco a pouco, contaminar o nosso coração, contaminar a nossa vida espiritual, e aí então produzir consequências que serão devastadoras. Por isso que quando eu me deparo com o texto de 2 Reis 4, do verso 38 a 41, o profeta Eliseu, ele retorna para Gilgal num período que não estava fácil as coisas. Você leu aqui e repetiu comigo que havia fome. Repita comigo, havia fome. Não era apenas uma crise econômica, mas foi um próprio tempo de disciplina que Deus estava dando ao povo de Israel. A terra havia perdido a sua fertilidade, os alimentos agora estavam escassos, e aqueles que tinham acesso aos alimentos seriam somente para a sua sobrevivência diária. Se tinha para hoje, não sabia se teria para amanhã. A situação era uma situação difícil, mas ainda assim, em meio à escassez, o texto vai dizer que Deus preservou alguns homens dedicados a estudar a palavra, a famosa escola dos profetas. É interessante que a escassez não interrompeu o discipulado de Eliseu com aqueles homens. E aqui mostra uma grande verdade, porque enquanto a maior parte do povo estava buscando como sobreviver dia após dia, aqueles homens tinham o interesse de se reunirem para aprender da palavra de Deus com o profeta. E aqui traz uma lição muito grande para todos nós. Que lição é essa? Aqui nos ensina que as crises não devem interromper de maneira alguma a nossa comunhão com Deus. Com muito carinho, olha para essa pessoa que está do teu lado e fala: a crise não pode quebrar a tua comunhão com Deus, porque a crise, ela traz até nós muitas vezes questionamento. Falar com Deus que nós estamos sós: será que o Senhor não está me vendo, Deus? Será que eu estou passando isso porque o Senhor se esqueceu de mim? Mas é o contrário. São justamente no tempo da luta, da provação, da dificuldade, que Deus quer ver onde está a nossa confiança. E a história vai dizer que, diante daquela escassez, o profeta manda um dos seus servos falar: vai até a floresta, vai ao campo, pegue ali alguma erva e vamos fazer aqui um caldo para que nós possamos nos alimentar. O rapaz, ele vai até com uma boa intenção,
mas sem um discernimento apurado, ele colhe uma erva na qual continha um veneno. Ele colhe aquela planta, coloca no caldo dentro da panela, e aquilo que deveria ser para trazer vida, alimento, então passa a ameaçar a própria vida, coloca uma situação de morte. Mas o texto que nós lemos aqui, que quando eles colocaram na boca o alimento, imediatamente eles perceberam que havia algo errado e gritaram: homem de Deus, a morte na panela. Esse grito, ele atravessa séculos e séculos até o nosso tempo de hoje. Por quê, pastor? Porque quantos lares hoje, abre aspas, estão vivendo morte na panela? Quantas vidas espirituais estão vivendo morte na panela? Quantos casamentos, ministérios e até mesmo igrejas estão sendo contaminadas por influências que até no princípio parecia algo inofensivo. Isso é preocupante porque quantas pessoas estão se alimentando de ideias, valores, ensinos, que em vez de gerar vida, estão produzindo na verdade morte espiritual. Mas aqui não é só uma história de uma panela envenenada. Aqui é uma história que, acima de tudo, há um Deus que transforma aquilo que estava condenado. Então a primeira palavra que eu quero declarar sobre a tua vida é esta: nada está acabado. Há um Deus que pode realizar todas as coisas na tua vida. Veja, o mesmo Senhor que operou através da vida do profeta Eliseu, é o Deus que continua intervindo hoje, é o Deus que continua arrancando veneno, é o Deus que continua restaurando vidas, mostrando que nenhuma situação é irreversível ou irreversível quando é colocada nas mãos de Deus. Então aqui tem uma lição muito poderosa que nós vamos discorrer nessa mensagem. Repita comigo: quando Deus está presente, até aquilo que parecia destinado à morte pode ser transformado em instrumento de vida. Então aqui a verdade é essa: o poder de Deus, ele é maior do que qualquer veneno que o mundo tente colocar diante de mim, diante de você. O texto vai nos demonstrar uma verdade que é interessante. Repita assim: a fome revela o verdadeiro estado do coração. Eu volto aqui a reafirmar que a fome era intensa. A fome era a consequência do afastamento espiritual do povo. Mas é interessante que o reflexo da crise, enquanto afasta muitos de Deus, sempre ainda haverá, ou haverão, os remanescentes, que não se apartam da presença de Deus. A juventude cantou: tua presença é o que me basta. É quando a crise chega, é quando a porta se fecha, é quando o médico fala que você está enfermo, que você vai ter que passar por uma situação que não há cura. É nesta hora que Deus quer ver onde está o meu e o teu coração. Enquanto muitos se afastam, ainda há aqueles que falam: não, o cenário pode estar contrário, mas ainda eu prefiro continuar com a palavra, porque a palavra vai produzir vida. Aqueles que estavam junto com o profeta Eliseu escolheram permanecer
perto da palavra, mesmo quando tudo faltava. Irmãos, não abandone a tua fé diante da dificuldade. Não volte atrás na tua caminhada, porque as coisas hoje não estão dando certo. É fato que muita gente procura Deus por interesse, por querer algo em troca. Mas nós não adoramos a Deus por aquilo que Ele pode fazer pelas nossas vidas. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Ele é o Criador, Ele é o Príncipe da paz, Ele é o Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade. Ele é aquele que deu Jesus Cristo, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Então nós temos motivos para agradecê-lo em todo o tempo. Jesus certa vez falou lá em Mateus capítulo 4 e no versículo 4, vamos ler? Esta palavra é linda. 1, 2, 3. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pode estar faltando algo em alguma área da tua vida, mas fica com a palavra. O homem pode ter dito não, mas a última palavra quem dá é Ele. Se Ele falar, está falado e ponto final. O milagre vai acontecer. Pai. Só que toda crise nos obriga a fazer uma pergunta. Sabe qual é a pergunta? Do que realmente nós estamos nos alimentando? Eu sempre falo aqui e reafirmo: diante de qualquer situação da vida, repita assim: eu só tenho duas escolhas: ou reclamar ou adorar. E percebe que o esforço é o mesmo, para reclamar e adorar. É na luta, é na prova que Deus quer ver o que nós estamos se alimentando. Já parou para pensar que tem gente que só vê derrota em tudo? Irmão, tem crente que você vai conversar com ele que dá até medo. Sangue e fogo. E aí, irmão, é varão, estou vendo uma nuvem preta, escura em volta de você. Falei, rapaz, não está nem vendo uma luz não, uma gotinha de luz, é só coisa ruim que tu vê, meu. Tem gente que, irmão, é só a graça de Deus. Não consegue ver que o Deus que você serve é maior do que esse problema que você está vivendo. Eu não me encanto muito com essas coisas. Tem gente que, pastor, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Me fala, meu irmão, se tiver na Bíblia eu recebo. Agora se for coisa de você, eu deixo passar. Eu estou vendo um vento, irmão, desde que eu nasci. Deus já sabia o propósito da minha vida e o diabo também sabia. Eu passo o vento toda hora. Quem está pastoreando é isso aí, é guerra, é luta, é prova, mas a vitória é nossa em Cristo Jesus. Tem irmão que só vê desgraça. Então, aquilo que a gente se alimenta é o que vai definir como nós vamos enfrentar o tempo de luta. Declara essa frase que vai aparecer na tela agora. Vamos ler? 1, 2, 3. A maior fome do ser humano nunca é de pão, é da presença de Deus. A maior fome da humanidade hoje é a presença de Deus. As pessoas precisam de Deus. Aqueles homens, aqueles que estavam na escola do profeta, junto com Eliseu, eles estavam diante desse desafio e o profeta deu uma ordem: busque algo no campo, para que nós possamos fazer um caldo e se alimentar. E aqui traz uma outra verdade que é importante nós destacarmos. Repita comigo: nem tudo o que parece bom produz vida. Entenda que o discípulo, ele não saiu
com a intenção de pegar um fruto venenoso para colocar na panela. A intenção dele era boa. Ele foi pela ordem do profeta, ele saiu querendo ajudar. Porém, ele encontra uma planta bonita, uma planta que parecia útil, até mesmo parecia alimento, mas escondia o veneno. E aqui é uma tipologia do que Satanás faz com todos nós. Satanás raramente apresenta o pecado com aparência de destruição. Ele vai querer nos enganar. Ele vai querer apresentar como uma oportunidade. E nós temos que estar alerta no tempo de hoje para lutar contra estes venenos que estão sendo colocados dentro da nossa panela. Como, pastor? Vamos exemplificar quais tipos de veneno que aparentemente parece bom, a intenção é boa, mas no final dá ruim. Falsas doutrinas, vamos falar. Hoje é pregada uma doutrina que é complicada. É um evangelho sem arrependimento. Pode vir do jeito que está e fica do jeito que você quer. Porque Deus só quer o teu coração. Deus não é açougueiro não. Deus quer o teu coração, a tua mente, o teu corpo, a tua alma. Deus quer tudo. É por completo. Mas não, vem, fica do jeito que está. É assim mesmo. Hoje uma outra falsa doutrina, que é veneno na panela, que parece até bom, mas está enganando muita gente, que é o evangelho da prosperidade como finalidade do crente. Eu vi um vídeo outro dia da internet, não sei que igreja que foi, mas quando eu vi eu falei, Jesus amado, eu não acredito que falaram isso no altar. Um cidadão, um pastor, sei lá o que era, falou, uma prova de que Deus não está com você é que você está duro, está sem dinheiro. Eu falei, então Deus está com ninguém no Brasil, irmão, porque o bicho está pegando aqui no país. Mas é o evangelho de uma prosperidade que a finalidade é você ser rico. Não importa como você caminha, não importa como você anda. E eu falo e repito, a verdadeira teologia da prosperidade é essa: acorda cedo, trabalha bastante, faça planejamento, que Deus vai te honrar. Esse negócio que vai cair tudo de graça na nossa mão. Então é pregado e as pessoas encantam os olhos da pessoa, mas é veneno na panela. É veneno na panela. Veja outros tipos de veneno na panela que a gente vê hoje, que aparentemente é bom aos olhos de muitos, mas é perigoso, é antibíblico, são ideologias antibíblicas. Vou dar um exemplo de uma delas: os desigrejados. Quem aqui já ouviu na internet, eu não vou para a igreja sou eu? Levanta a mão aí. Quem já ouviu isso? Entenda uma coisa, quem instituiu a igreja foi o próprio Cristo. Cristo olhou para Pedro e falou: Pedro, sobre mim, que sou a pedra angular, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse papinho que você não precisa congregar, que a igreja é você, que você não tem que receber ordem de pastor, que você é o pastor da sua vida, Jesus é o teu pastor, esse papinho vai levar muita gente a passos largos para o inferno. A bênção da unidade está na Bíblia. Coloca o Salmo 133. Você não sabe o poder que é você estar num culto como esse, levantando a tua mão e adorando ao Senhor em unidade com o teu irmão. Declare o texto, 1, 2, 3. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Verso 2: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Verso 3:
como orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Estar em unidade é receber vida, é receber a bênção de Deus, é receber a resposta de Deus. Tem gente que daria todo o dinheiro do mundo para estar sentado onde você está agora, mas não está, está no hospital, e você está aqui com a cara fechada. Reaja aí, meu irmão, dá um glória para Jesus, agradece porque você está vivo e você está aqui adorando a Ele. Alabaia sorecandaraácia. Oh, aleluia. Outros venenos na panela que a gente vê hoje, a gente vê mais em muitas igrejas entretenimento do que culto de adoração a Deus. Desculpa me falar, irmãos, às vezes igrejas que são só movimentadas de eventos e pouca palavra. O que transforma é a palavra. Outros tipos de veneno. Ei, amizades que nos afastam de Deus. Não é problema ter amigos que não servem a Deus. O problema é você ser influenciado por eles a se afastar da presença de Deus. E desculpe eu falar aí com alguns irmãs, jovens, as meninas principalmente. Sei que é difícil às vezes na igreja você esperar no Senhor, Deus preparar um homem de Deus para vocês. Eu sei como que é. Aí o diabo fala, não, pega aquele lá de fora. Aí você fala, não pastor, eu vou namorar aquele porque eu sei que Jesus vai converter ele. Dificilmente. Se for falar estatisticamente, é muito pouco. É mais fácil ele te levar para o mundo do que você trazer ele para a igreja. Então muitas vezes a gente não se atenta, e são venenos colocados dentro da panela. Outra verdade são o que? São os pecados, abre aspas aí, socialmente aceitos. Tipo, não, hoje é uma outra geração. A gente que é jovem pode fazer sexo antes do casamento sim, tem que experimentar de tudo. Não, hoje é natural para qualquer, não, pode sim se relacionar com a pessoa do mesmo sexo, irmão, isso é veneno na panela. Enquanto a palavra de Deus permanecer sendo a palavra, e será por toda a eternidade, nós vamos seguir este livro e esta verdade. Doa quem doer, nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém para colocar veneno dentro da panela não, mas nós vamos falar a verdade de Deus, para transformar a vida de todos. Provérbios capítulo 14 versículo 12, o texto vai dizer, leia, 1, 2, 3, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Grava isso no teu coração. O perigo espiritual normalmente chega vestido de oportunidade. Mas eu quero que você pegue na mão desse irmão que está do teu lado, levanta bem alto e declara essa próxima frase que vai aparecer. Declara bem alto, 1, 2, 3. Tudo aquilo que não nasceu da vontade de Deus pode alimentar o corpo e matar a alma. Por que, pastor? Um pequeno veneno contaminou toda a panela. É igual fofoca. O negócio é terrível. O negócio é terrível. O discípulo, ele colocou apenas uma planta, mas bastou essa pequena planta para contaminar toda a refeição. E aqui é o princípio do pecado, porque começa com aquilo que é pouquinho. Quer ver Deus falar com alguém agora aqui? Lembra quando toca
o interfone lá do prédio, aí você fala para ela, não, fala que eu não estou agora. Acho que Deus está falando com alguém aí, hein? Ah, mas é só uma mentirinha, pastor. Começa assim, suave, leve. Um pouquinho de orgulho. Aí não tem mais perdão dentro de casa. É um pouquinho de amargura. Aí vai gerando o que? Desobediência, incredulidade. É preocupante, meus irmãos. Por isso que Paulo, ele usa o exemplo do fermento. Coloca para nós Gálatas capítulo 5 versículo 9. Vamos ler? 1, 2, 3. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O inimigo, ele não precisa destruir tudo de uma vez. Se ele encontrar uma brechinha, ele vai entrando pouco a pouco, vai minando pouco a pouco. Basta contaminar uma parte, o resto se torna fácil. Mas tem uma verdade para a gente declarar. Declare a próxima frase, para ganharmos tempo. Vamos lá? 1, 2, 3. O diabo trabalha por contaminação, Deus trabalha por transformação. Quando foi identificado que havia veneno, a morte na panela, o homem de Deus identifica aquilo que os outros não conseguem ver. A mensagem chegou: homem de Deus, a morte na panela. E aqui tem uma coisa que é interessante, porque quando eles viram o problema, eles não tentaram resolver sozinho. Você já viu, irmão, quando você faz uma caca, desculpa o palavrear, e aí você tenta dar o seu jeito, aí aquela caca vira uma caca ao quadrado. Eu lembro quando eu era criança, isso deve ter acontecido com alguém aqui também. Aí minha mãe falava assim: vai lavar o banheiro, hoje é o seu dia de lavar o banheiro. Aí você ia reclamando, né? Lavar banheiro, sei lá. Aí você ia com aquela vontade de lavar, né? Aí daqui a pouco caía um negócio de shampoo de vidro, pá! Aí quebrava. Aí você falava: meu Deus do céu, quebrou o shampoo da mãe. Aí você pegava lá uma roupa, passava assim, embrulhava, dava aquela lameada, saía, escondia, jogava o negócio fora. Aí a mãe ia ver como está o banheiro e falou: cadê aquele shampoo meu que estava ali? Shampoo? Não tinha shampoo não, mãe. Ah, não, só acho que a senhora escondeu, colocou em algum lugar. Aí daqui a pouco achava o quê? A camiseta, a toalha e o shampoo quebrado lá. Adiantou? Não. Quando eles viram um problema, eles não tentaram resolver sozinhos. Há momentos na nossa vida que a gente precisa de ajuda. A gente precisa da direção do homem de Deus. A gente precisa buscar ajuda espiritual e orientação. Porque o profeta, o ministério profético, ele existe para consolar, para discernir, para confrontar e também nos direcionar a uma restauração. Enquanto todos viam apenas uma refeição, o profeta já sabia que ali era uma ameaça invisível. E eu oro a Deus, que Deus nos guarde, que Deus nos dê discernimento aos pastores desta casa, a todos os obreiros desta casa, a você, irmã, a você, meu irmão, tenha discernimento para ver quais são os tipos de veneno que estão entrando dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro de ministério. Isso é importante a gente falar, porque hoje as pessoas querem resolver todos os problemas sozinhos e esquece que Deus colocou um líder espiritual para te ajudar na caminhada. 70% dos problemas que são tratados em gabinete pastoral seriam resolvidos ou nem aconteceriam se no começo do problema viessem buscar ajuda pastoral. Quando está tudo
acabado, você tentou de todo jeito, aí agora eu vou buscar a ajuda do pastor. Aqui eu estou falando de uma direção espiritual onde você vê verdade. Não estou falando desses pastores narcisistas. Que se você sair da minha igreja, eu vou te amaldiçoar, a mão de Deus. Irmão, ninguém é propriedade de pastor ou de igreja. A gente é de Jesus, Ele que morreu por nós, e com o sangue dele pagou pela mim e pela tua vida. Eu acho isso engraçado, porque tem outras Assembleias de Deus que quando a pessoa fala, eu estou indo lá para a Adsa. Não, para a Adsa eu não faço carta. Se você for para lá, Deus vai... Irmão, aqui na igreja, se Deus te orientar você ir para outro lugar, eu faço com muita alegria. Eu só não quero que você se desvie da igreja. Fique firme com Jesus, ou aqui ou em outra igreja que seja bíblica, fique firme com Jesus. Mas hoje muitos querem se aproveitar da autoridade para querer impor peso sobre as pessoas. Mas ainda há muitas pessoas sérias, que são líderes, que estão para orientar, para te ajudar em oração, e quer ver o teu bem. Eu falo isso e peço sempre para Deus conservar o meu coração. Quem aqui, por exemplo, o mês de agosto é o melhor mês do ano para mim, porque já começa o mês com o Pedrinho fazendo aniversário, meu caçulinha. Aí dia 21 eu faço, dia 28 pastor William. É só gente boa que nasce em agosto. Só gente boa. Isso é verdade. Agora eu vou falar um negócio para vocês aqui. Quantas vezes vocês viram aqui eu pedir para fazer culto para mim? Culto não é para pastor, culto é para Deus. Esse negócio de culto de aniversário de pastor, quem gosta de fazer faz. Aqui eu não faço não, porque o culto é exclusivamente para Ele. Para Ele seja toda a honra, toda a glória, poder, louvor e adoração. Vocês podem chegar, por exemplo, eu faço aniversário num domingo, pastor fez aniversário essa semana, vamos orar pelo pastor, vamos abençoar a vida do pastor, para Deus guardar o pastor, a casa dele, a família, amém, mas o culto é exclusivamente para Deus. A igreja que obriga, as congregações, está lá, a congregação sofrendo lá, e os camaradas obrigam a mandar dinheiro para pastor. É uma vergonha que está acontecendo ultimamente. Mas ainda há líderes que pedem discernimento espiritual para ver o bem daqueles que estão perto dele. Agora, há muitas pessoas que rejeitam uma autoridade espiritual. E repita comigo: quem rejeita a direção espiritual corre o risco de continuar alimentando aquilo que o destrói. Declara essa próxima frase que vai aparecer na tela. Vamos lá. 1, 2, 3. O verdadeiro homem de Deus não apenas alimenta o povo, ele protege o povo daquilo que pode destruir. Agora, o profeta, como uma direção, ele mostra a autoridade espiritual que estava sobre ele, e aí ele libera a palavra que produz vida. No texto, quando falaram homem de Deus, tem morte na panela, Eliseu não se desesperou, Eliseu não entrou em pânico. Eliseu liberou uma palavra: traz farinha, traz farinha, pode trazer. Naturalmente, a farinha não é um antídoto contra o veneno, não. Mas quando a palavra sai da boca de um homem de Deus, o milagre acontece. Quando o profeta libera a palavra, oh glória, o milagre acontece. E assim acontece com a gente. Não é os nossos, ou a nossa esperança não está nos nossos recursos, ou em qualquer tipo de recursos humano. Mas a nossa esperança está aqui, ó, na palavra de Deus. Coloca para mim Isaías 55:11 para você ler. Vamos ler? 1, 2, 3.
assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo a que enviei. Quando Deus fala, irmãos, até aquilo que parece que é impossível, instantaneamente começa a mudar. Declara essa próxima frase que vai aparecer. Vamos correr aqui para concluir, vamos lá? 1, 2, 3. A autoridade do homem de Deus não está na sua voz, está na palavra que Deus coloca em seus lábios. Então é por isso que toda palavra que é liberada do altar, você tem que ser o primeiro a falar: eu recebo, eu pego, eu tomo posse. Por quê? Repita comigo: onde a palavra de Deus entra, o veneno perde a força. Glória. Eu fiquei pensando e olhando o texto. Por que farinha? Talvez uma tipologia do que nós estamos fazendo hoje aqui, relembrando o corpo de Cristo que foi dado por nós na cruz do Calvário. Uma tipologia que podemos usar é que a farinha aqui simboliza Cristo, e Cristo disse: eu sou o pão da vida. Aonde Jesus entra, a amargura perde o espaço. Se Jesus entrar na tua casa, aquele problema perde o espaço. Onde Jesus entra, se Ele entrar na tua família, o perdão vai florescer. Se Jesus entrar no teu coração, a morte espiritual vai embora. Não existe veneno maior do que a graça de Deus. Declare João capítulo 6, versículo 35. Vamos lá? 1, 2, 3. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Não importa o quão contaminada possa estar a tua história, eu vim hoje aqui liberar a palavra. Jesus continua restaurando vidas. Pega na mão desse irmão que está do outro lado, levanta bem alto e declara essa próxima frase em alta voz. 1, 2, 3. O veneno pode entrar primeiro, mas a última palavra sempre pertence ao Senhor. Olha para esse irmão e fala: não está acabado. Diga para ele: não está acabado. Fala para ele: a última palavra é do Senhor. Eu quero declarar que já está havendo cura aqui no nosso meio nesta noite. Eu já quero declarar que portas estão sendo abertas. Eu já quero declarar que haverá renovação espiritual na vida de alguém aqui. Se tem alguém que crê, levanta a mão bem alto, dá um brado de glória e exalta este Deus. Alai, chore, calabassuri, andarahá, seu glória. Fique de pé. Glória. Coloca o versículo 41 de 2 Reis 4. Oh glória. Repita assim comigo: o milagre não termina com a retirada do veneno, termina com a restauração da vida. O veneno continuou na panela, mas a farinha, ela tirou todo o efeito do veneno, e aquilo que era para a morte se tornou vida. Olha o que o texto vai dizer, repita comigo: então não havia mal nenhum na panela.
O texto não vai dizer que o veneno diminuiu, ficou melhor, houve melhora parcial. A Bíblia afirma que categoricamente não havia mal nenhum. Esse é o Deus da restauração. Ele não é só o Deus que remove pecado, Ele é o Deus que restaura a comunhão. Ele não é o Deus que apenas cura a ferida, mas Ele devolve esperança. Ele não apenas salva, mas Ele transforma completamente. Oh! Talvez hoje tem alguém aqui no nosso meio que você possa viver, abre aspas, está vivendo esta morte da panela. Alguma área da tua vida tem um veneno aí. Alguém que me assiste agora de igual forma, possa ser na tua casa, na tua família, no teu casamento, nas suas emoções, na sua vida espiritual. Mas hoje eu vim aqui hoje profetizar e dizer o que Deus usou o profeta Eliseu: não haverá nenhum mal. Olha para o irmão que está do lado e fala: fica tranquilo, não haverá nenhum mal na tua casa, na tua vida, na tua família. Aquilo que acharam que já era morte, Deus está dizendo: não vai ser nada, vai ser vida. Eu vim profetizar: vai ter vida no teu casamento, vai ter vida na tua família, vai ter vida na sua saúde espiritual, vai ter vida na sua saúde física, nas tuas emoções. Eu quero profetizar. Tem gente que achou já que a morte já estava certo, mas eu vim profetizar nesta noite: não, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Declara essa próxima frase que vai aparecer em alta voz, enche o pulmão aí. 1, 2, 3. O maior milagre de Deus não é apenas retirar o veneno, é devolver a vida onde todos já esperavam morte. Quem falou que está acabado nada. O Deus da vida está neste lugar. O Deus que traz vida está neste lugar. O Deus que restaura está neste lugar. Vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. Quem sabe canta. E jamais me cansarei. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, que me tira desta cova. E o quê? E me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que já vivi tantos perigos, mas o quê? Mas tua voz me acalmou. Segura, só igreja. Tu abrem as estrelas e ao mar os seus limites. O quê? Eu me sinto tão seguro. Vamos lá! No teu colo, ó Altíssimo. Por quê? Por quê? Não há ferrolho
Aleluia. Vai haver vida. Vai haver vida.